A graça e paz, aqui é o pastor Valdir Magno. Se você tiver oportunidade agora, abre a sua Bíblia comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 3. Era Uzias da idade de 17 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Uzias foi um homem que aos 17 anos foi colocado como rei, e durante toda a sua trajetória, o seu reinado, até os 55 anos, ele foi o homem à frente do seu tempo. Uzias mudou a história, não só do povo hebreu, mas de todas as nações em volta dele. Ele criou um grande exército, máquina de guerra, ele criou ali arqueduto de água para alimentar o povo. Então Uzias foi um homem da qual o mundo se lembrava dele. Todas aquelas nações pagãs vinham para conhecer ali os feitos de Uzias. Então Uzias era um homem muito inteligente, um homem que lutou em favor da sua nação, e ele então inventou e trouxe uma máquina de guerra tão grande que todos então vinham para conhecer esses feitos de Uzias. Mas é interessante que ele teve um fim trágico. Eu queria aqui compartilhar com meus companheiros, com meus irmãos, e colocar em prática aqui esse texto para os dias de hoje. Então, nós temos 3 inimigos. Um que derrotou Uzias, os inimigos externos e os inimigos espirituais que nós já conhecemos. Então nós vamos ver aqui qual o inimigo que derrotou Uzias. Então, quando ele atingiu a idade de 55 anos, ele já tinha feito grandes realizações. Então, ele então entrou no templo, pegou o incensário para lhe oferecer incenso. Então, os sacerdotes, 80 sacerdotes, veio para resistir o rei Uzias, porque ele não podia oferecer incenso. Só os sacerdotes da linhagem de Arão podiam oferecer incenso. Então era um pecado grave o que ele estava fazendo. Mas ele não deu ouvido ao sacerdote e prosseguiu em oferecer esse incenso. De repente, ele começou a ficar branco como neve. Ou seja, o Senhor o feriu e ele então começou a ficar leproso. Então, a partir desse momento, ele mesmo saiu correndo de dentro do templo. E a partir daquele momento ele foi isolado e morreu ali isolado, porque a lepra naquela época tinha que se ausentar de toda a sociedade. E assim morreu Uzias, abandonado, leproso, sozinho, com seus pensamentos, com seus orgulhos. O que derrotou Uzias? Todo aquele exército pagão em volta não conseguiu derrotar Uzias. Mas o próprio Uzias, o próprio eu, o orgulho de Uzias, queria fazer o que Deus não permitia. Queria fazer o que não era lícito fazer. Só o sacerdote podia fazer. Esse então foi o fim de Urias. Então, nós temos 3 inimigos.
Um é o mundo, as coisas, as paixões do mundo. Outro é o próprio Satanás, que está sempre ao redor de nós. Naquela época tinha aqueles exércitos pagãos em volta do povo hebreu, mas o que derrotou Urias foi ele próprio. Seu orgulho elevou, e então ele morreu isolado e abandonado. Então o sucesso é muito perigoso. As pessoas precisam aprender primeiro a lidar com o sucesso. Muitas pessoas, às vezes, demoram a adquirir, por exemplo, uma posição na hierarquia da igreja, porque juntamente com a hierarquia, juntamente com aquilo que Deus vai liberando, nós temos que sempre pôr Deus na frente. Como diz João Batista, que eu diminua e que Deus cresça. Deus precisa crescer. A Bíblia diz que quantos perderam a vida, quantos perderam, muitas vezes, teve a vida encurtada pelo orgulho. Então o orgulho é um inimigo. E dentro de nós devemos estar sempre policiando para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o Senhor apareça através da nossa vida, através das nossas ações. Agora eu quero deixar uma palavra para você que me ouve agora. Toda a trajetória de Urias, todo aquele sucesso, valeu a pena. Mas o importante não é como começa. O importante não é a caminhada. O importante é como termina. Então, ele fez grande sucesso, mas o fim foi trágico. Então, muitas vezes nós não conseguimos fazer muita coisa. Muitas vezes a nossa caminhada nós olhando, veja que há muitas coisas que precisava fazer e não foi feita. Mas lembre-se de uma coisa, o importante não é como começa, o importante não é a caminhada, o importante é como termina. Então, nós vimos, por exemplo, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Teve uma caminhada difícil, uma caminhada de sangue, revolta na família, incesto na família, teve perseguição na própria família, vida conjugal espedaçada, mas terminou ouvindo o conselho de Deus. Quando Salomão foi colocado para reinar, Deus falou: seja como Davi. Então o importante é como termina. Que a vida de Urias nós podemos tirar para nós um alerta. O importante é como termina.